Cláudio Márcio Salviano, psicólogo clínico e palestrante conosco na programação da Rádio Auriverde. Salviano, seja muito bem-vindo, ótima tarde para você. Muito obrigado, uma ótima tarde a todos nós, todos os ouvintes e a toda a equipe da Rádio Auriverde. Hoje nós vamos falar, inclusive, das implicações do uso viciante do celular e das redes sociais. Começo perguntando para você, Salviano, quais são os riscos psicológicos mais graves associados ao uso compulsivo de celular e rede social? Bom, esse é um assunto que ele não cai de moda, né, como dizem, porque nós precisamos ficar sempre atento. É algo que nós necessitamos, mas temos que ter cuidado com o vício, né? E as preocupações aí com a saúde mental das pessoas. Sobre essa questão, o uso assim que nós sempre estamos pautando, né, é baseado em pesquisas. Existem várias pesquisas, uma delas é uma pesquisa longitudinal, né, recente, com mais de 4.000 adolescentes, por exemplo. Essa pesquisa mostrou que aqueles adolescentes com comportamento viciante de tela, né, o uso compulsivo de redes sociais, celular, videogame, né, essas pessoas, esses adolescentes, eles têm risco de 2 a 3 vezes mais, né, de ideação suicida e de comportamento suicida. Ou seja, não se trata apenas de muito tempo de uso, né, é um uso compulsivo. Existe uma perda de controle e isso gera angústia, isso gera muita interferência no cotidiano, nas atividades do cotidiano. Isso tem um profundo impacto na vida social, psíquica da pessoa. Então, gera a compulsão, ansiedade, perda de sono ou um sono prejudicado, né? Existem outras pesquisas também feitas com adultos, né? 21.000 adultos foram ouvidos e indicou que 36,7% desses adultos apresentavam sinais de uso compulsivo de smartphone, né? Isso significa uma pontuação assim muito elevada, né? Dentro do que nós chamamos de teste de compulsão. Então, são altas pontuações de compulsão, e isso é correlacionado com distúrbio de sono, comportamento de risco, né? Por exemplo, a pessoa usar o celular no banheiro, né? Ou antes de dormir, ou de forma insegura, né? O uso inseguro que é, por exemplo, enquanto dirige. Tudo isso foi avaliado nessa pesquisa. E é bom que todos nós saibamos, né, que esses riscos eles ocorrem porque existe por trás, né, de toda essa engenharia do design algorítmico, né, que reforça o vício. Então, eu costumo fazer um paralelo com um traficante de drogas que quer que a sua droga seja mais consumida. Então, ele vai batizá-la, ele vai fazer de alguma maneira que a sua substância seja mais consumida. E aí, lógico, nós estamos dando um exemplo com droga, né, com substâncias ilícitas, mas é um objeto que nós estamos falando, e é a tecnologia, né? Não é só problema individual do usuário, são muitas plataformas, por exemplo, que usam esse design persuasivo. Existe um nome em inglês que é dark patterns, que são padrões sombrios. O que é isso? Isso é usado para estimular o uso compulsivo. Por exemplo, as notificações constantes, as rolagens infinitas, as recompensas variáveis que existem, né, tanto em jogos online como em sites e outras plataformas. Isso tudo é para que a pessoa fique literalmente manipulada. Essa é a grande verdade. Eu me lembro na faculdade, hoje as faculdades de psicologia não utilizam mais ratos de laboratório, mas na minha época eu estudava e condicionava os ratos. Então havia caixa de Skinner, pode parecer uma coisa muito assim distante, mas
Isso nós fazíamos e nós condicionávamos aqueles ratos, justamente para provar que aquele animal, assim como nós seres humanos também, temos uma grande probabilidade de sermos condicionados. Se nós formos privados de alguma coisa, nós vamos buscar ser recompensados, de certa forma, e muitas vezes é isso que acontece, né? Nós queremos buscar ali o prazer, o poder, a fama, e as pessoas têm que ter cuidado com as redes sociais nesse aspecto, né? Então esses mecanismos, eles funcionam num nível neuropsicológico, não é visto a microscópio eletrônico isso, né? É muito importante a gente falar sobre isso, porque está ativando o que nós chamamos de circuito de recompensa cerebral. É o que nós temos de mais importante, né? Que é o nosso sistema límbico, região das nossas emoções, e é isso que está sendo ativado. Então esses padrões, eles são reforçados, né? Padrões de comportamento. E tem muita semelhança, conforme eu disse, com os vícios aí comportamentais, né? Nós temos vários casos, eu posso citar aqui um caso que eu tive de um adolescente e que, infelizmente, quando ele tentava se desconectar, ele não conseguia. E quando ele ficava sem, a expressão dele era a seguinte: eu sinto um vazio intenso, uma insônia e sinto também uma culpa muito grande. Então imagine essas palavras, a gente vai transcodificando na terapia e a gente vai levando essa pessoa a ver que as redes sociais que elas estavam usando para a sua própria destruição, e não é para isso que a gente deve usar, né? E com o tempo isso vira um refúgio para a pessoa, até começar a competir com o sono, com o estudo, com o relacionamento e com outras coisas. Então, após a gente trabalhar essas questões em terapia, né, com muitas tarefas, essa pessoa passou a criar pausas digitais. Ou seja, olha, de tal a tal hora eu não uso, aconteça o que acontecer, eu não vou usar. Precisa muita disciplina, né, muito envolvimento assim, na terapia para que a pessoa consiga. E essa pessoa relatou que a sua ansiedade melhorou, ela relatou que o sono melhorou. E isso acontece quando a pessoa admite que realmente precisa e quer mudar, né? Então existe forma de fazer uma psicoeducação das tecnologias, podemos dizer assim, e sempre usando-as a nosso favor, né? Eu sempre gosto de dizer uma frase que é a seguinte: eu domino a coisa, não a coisa me domina. Afinal, nós que somos criaturas, né? E nós não devemos ser dominados, né? Nós é que criamos, né? Nós somos, na verdade, os criadores do aparelho celular ou de toda a tecnologia. Então, nós que criamos e não a criação que domina, né? É o Criador, sim, que domina a sua criação. Agora, o quão comum esse vício é hoje, segundo dados de 2025, ô Salviano? Olha, existe uma prevalência entre jovens e adultos, né? Mas existem dados assim muito preocupantes também com crianças. A gente não pode descartar isso, né? Isso é uma questão de educação aí dos pais e dos responsáveis. Muitas vezes pais são dependentes e os filhos apenas repetem o que eles estão vendo, né? Eles vão se tornar dependentes dessa tecnologia de forma errada. Então, quase a metade dos adolescentes, por exemplo, que a gente relata, que sentiu-se viciado, né, pelo smartphone, rede social, chega a 35% dos adolescentes que dizem que não conseguem parar com o uso do celular, mesmo quando querem. Então, uma média global assim, de tempo de tela por dia, de 4 a 8 horas que muitos passam, né, em frente a essas telas. E essas pessoas, elas verificam os celulares em média 96 vezes ao dia. Quer dizer, é quase que
além da epiderme, né? Quase que faz parte do próprio corpo. Então, alguns estudos mostram que mais da metade dos adultos também, entre 18 e 39 anos, ou seja, 57%, mostram sinais de uso compulsivo. São chamados addictions, né? São dependentes dessas tecnologias, né? Existem dados também que mostram sintomas de dependência emocional. Por exemplo, 75% dos adolescentes relatam ansiedade quando estão sem o celular. 43% dos jovens adultos experimentam sintomas assim semelhantes à abstinência, né, como inquietação, quando tentam reduzir o uso do dispositivo. É muito semelhante, por isso que eu falo, é muito semelhante à questão da droga, porque existe também a síndrome de abstinência. Eu fui trabalhar com um rapaz uma vez que era dependente químico, ele estava numa internação e ele me disse, olha, eu estou conseguindo ficar sem a substância, mas não estou conseguindo ficar sem o meu celular. Ou seja, ele estava tão habituado, ele associou, inclusive durante o uso da substância, ele associou muitas coisas ali da vida dele fazendo uso do celular. Então, infelizmente, é algo extremamente viciante. Existe também uma pesquisa de 2025, né, que combina aí um autorrelato, né, de alguns dados, até pessoas que são usuários do TikTok, né, que eles aumentam assim muito esse uso. E aí essa pesquisa fala que eles assistem vídeos longos, e de longos, vídeos curtos, né, mas longos períodos. E infelizmente eles não conseguem ficar sem esse aplicativo, né? São várias vezes ao dia, e eles demonstram essa compulsão, uma compulsão infelizmente real nas suas atividades digitais. Nós temos vários exemplos, inclusive eu atendi uma vez uma universitária, né? Ela relatava o seguinte, que de 6 a 8 horas por dia ela estava no celular. Muitos relatam isso, né? Viciaram, né? E não tinham mais propósito na vida. Parecia que não tinha mais outra coisa para fazer, né? É sempre assim, mais um vídeo, era um pequeno gatilho que os outros iam puxando de volta até o ponto de prejudicar o estudo, o sono e os relacionamentos, né? Assim, e outros casos, né, reforçam a ideia de que antes que venham maiores prejuízos, essas pessoas precisam buscar ajuda. Agora, para a gente encerrar, ô Salviano, como identificar os gatilhos emocionais que podem levar ao vício nas telas e como combater o vício no celular e nas mídias sociais? Excelente, isso é muito bom nós falarmos, né? Primeiro, identificar momentos de solidão que podem levar ao uso. Infelizmente, as pessoas, ao invés de fazer o que é certo, vão se anestesiar muitas vezes. E o celular e as redes sociais têm funcionado como um anestésico para muitos. Então, identificar se a busca por validação ou a pressão do grupo, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou buscando para me validar, porque estou sendo pressionado pelo grupo ou porque eu quero me anestesiar por um momento, né? Fazer uma autoanálise, por exemplo, do tempo, o tempo que a pessoa gasta, começar a monitorar-se, né? Ver se a rotina normal, por exemplo, estudo, alimentação, sono, lazer, espiritualidade, está sendo alterado em função dessa interferência digital ou não? E combater o vício, né, no celular, nas mídias, e a gente vence combatendo, enfrentando. Podemos sugerir aí várias estratégias práticas, né, com base aí na psicologia, para que a pessoa possa reduzir esse uso compulsivo. Além da automonitoração, né, usar a ferramenta aí para o seu bem-estar, né,
para mapear quanto tempo você gasta, né? Ter a consciência aí de dar esse primeiro passo. Depois, definir tempos, né? Tempos digitais, como nós já falamos aqui, dizer para a máquina, né? Eu mando em você, você não manda em mim. Eu domino a coisa, não a coisa me domina. Eu criei isso, eu sou ser humano, eu não sou uma máquina e não vou me deixar levar por uma máquina. Isso é muito importante, por mais óbvio que seja, que você predetermine na sua mente essas frases, né? Estabelecer horários sem celular, por exemplo. Se eu fizer essa pergunta agora para os nossos ouvintes, né? Quantos de vocês desligam o seu celular? Se a gente fizesse uma enquete aqui, infelizmente nós teríamos assim, poderíamos contar no dedo quem são as pessoas que desligam de fato. Antigamente tinha-se a bateria, então você queria desligar, você arrancava a bateria. Hoje não tem mais isso, né? Então isso é uma forma de domínio, de manipulação, sem dúvida, para que a pessoa fique 100% antenada, ligada. Então estabelecer horários, né, nesse celular, por exemplo, durante as refeições, antes de dormir, períodos que está com a família, né, que está dialogando em família, desligue ele completamente quando quiser, né? Você tem que dominar a coisa. E se tiver dificuldade, né, comece colocando assim no modo avião, depois põe nos descansos alguns aplicativos, silencie as notificações, comece a se desconectar-se de uma forma mais gradual, né? Por blocos de tempos, né? Para diluir um pouco esses gatilhos, né? E tire todos esses barulhos de lembrete, tudo aquilo que associa o cérebro a ter que consumir algo, né? Ilimitado dos aplicativos. Muitos sistemas operacionais hoje já podem definir isso, né? A pessoa precisa entrar aí em contato com alguém que entenda, e normalmente os mais jovens sabem muito bem disso, né? E procurar fazer essas questões aí de operacionais mais complicadas, mas há como a pessoa se auto-monitorar nesse aspecto. E criar também as chamadas zonas livres de telas, né? Determine locais, assim, abre aspas, sagrados, né? O quarto, a mesa, a área de convivência familiar, onde o celular não pode entrar. Vamos fazer uma comparação aqui. Imagine que você não seja fumante e você não deixa fumar na sua casa, né? Não fuma dentro de casa. Então, da mesma forma, não permita cigarro dentro de casa, não permita também, trate o celular, né, como um cigarro, né? Não o permita em determinados locais. Não o permita na mesa, ao lado da cama, né? Essa questão de deixar carregando é um perigo muito grande. Vá substituindo, né? Faça uma substituição de hábitos. Encontre atividades alternativas, atividades gratificantes, né? Que, por exemplo, uma boa leitura, caminhada, orações, meditação, hobby, manuais, né? Trabalhos comunitários. Tudo isso vai desintoxicando, né? Um detox, digamos assim, digital detox, né? Para que a pessoa possa, enfim, ter um desligamento progressivo, né? Então, deve-se fazer várias coisas. Regular o seu ambiente digital é também uma delas, né? Desinstalar os aplicativos, como nós falamos, e buscar apoio terapêutico. Às vezes, se você não consegue sozinho, você precisa de uma ajuda, né? E nós podemos aí em terapia individual ou em grupo, hoje a procura por terapia em grupo nesse aspecto também, pessoas querendo falar com pessoas, pessoas querendo ver pessoas, até mesmo pode ser online, mas pelo menos ela está ali conversando com outro ser humano, não é uma máquina, né? Isso é muito importante. E a gente quer dizer o seguinte, que enquanto psicólogo eu sempre digo que ser sábio é reconhecer que nossa liberdade interior vale mais do que qualquer notificação de celular.
Um ser inteligente, ele não se deixa manipular pelos apegos sedutores dos marketings aí agressivos, né? Dos algoritmos que buscam nos prender todos os dias. Então valorize a família, valorize a fé, valorize os relacionamentos presenciais, um olhar, um abraço, uma convivência, uma conversa real, que encontremos aí o verdadeiro sentido da vida e a serenidade de quem vive com propósito e não atrás dos likes, né? Muito bem. Cláudio Márcio Salviano, as pessoas que quiserem encontrá-lo através das redes sociais, como devem fazer, Salviano? Podem acessar @psicólogo palestrante no Instagram ou @salviano psicólogo palestrante no YouTube. Valeu, grande abraço e até a semana que vem. Até, se Deus quiser. Grande abraço a todos. Valeu!